Olá, bom dia. Bom dia! A Omicron fez o Brasil bater de novo o recorde de casos diários em toda a pandemia. A variante está se espalhando das cidades grandes para as menores. No interior paulista, já tem paciente na fila da UTI. Vai ser enterrado hoje o corpo do cidadão negro que foi assassinado na porta de casa. Um sargento da Marinha alegou que o confundiu com um ladrão. Será que fosse um branco? Tinham atirado no meu irmão 3 vezes. A Justiça do Rio decidiu manter na cadeia os 3 homens que espancaram até a morte o jovem congolês. Um levantamento concluiu que o desmatamento da Amazônia durante o governo Bolsonaro chegou a um nível alarmante. Mais da metade dos brasileiros com câncer precisa tratar a doença em outra cidade. Na região norte, as viagens podem chegar a 2.000 quilômetros. Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro, e o Bom Dia Brasil está começando. Vai ser enterrado hoje em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, o homem negro que foi morto a tiros na porta do condomínio onde morava. Ana, o vizinho que disparou 3 vezes, é um sargento da Marinha, e disse que o confundiu com um bandido. Mas por quê? Porque ele era negro e se fosse bandido, teria direito de atirar sim. O repórter Adson Ramos traz mais informações desse caso completamente absurdo, né, Adson? Bom dia. É de causar muita indignação mesmo, né? Bom dia, Chico, para você, para Ana, para todo mundo. O corpo de Durval Teófilo Filho, de 38 anos, vai ser enterrado hoje no cemitério São Miguel, que fica aqui em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio. Durval foi morto quando chegava em casa na noite de quarta-feira, depois do trabalho. Nas imagens do circuito de segurança, dá para ver o momento que ele se aproxima do portão segurando uma mochila. Dentro do carro, parado na entrada da garagem, estava o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, que aguardava o portão ser aberto. Quando Durval mexeu na bolsa, o militar disparou de dentro do veículo. Ele ainda desceu do carro e atirou mais 2 vezes. Ao perceber que Durval estava desarmado e era um vizinho, o militar socorreu a vítima, que morreu no hospital. Aurélio Alves Bezerra, preso em flagrante no hospital, disse que agiu por legítima defesa. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A família do Durval acredita que o crime foi cometido por ele ser negro. A mulher dele contou que está sofrendo ameaças e gravou com a gente por telefone. Mesmo ele falando que era vizinho, ele foi assassinado. Ele não merecia morrer desse jeito. O que aconteceu foi uma covardia, porque meu irmão era trabalhador e acontece um negócio desse e ele tira a vida do meu irmão. Entendeu? Aí vai dizer que é legítima defesa. Mais um preto morto e vai ficar por isso mesmo? E a justiça tem que ser feita. Será que fosse um branco andando e mexendo na mochila? Tinham atirado no meu irmão 3 vezes. E a Justiça do Rio manteve a prisão temporária dos 3 agressores do congolês Moise. Também ontem, investigadores ouviram o depoimento do policial militar apontado como o dono do quiosque que fica ao lado do local deste crime. Já era começo da noite quando Alauir de Matos saiu por uma porta lateral sem falar com a imprensa. Ele é policial militar e também prestou depoimento na delegacia de homicídios. O advogado de Alauir negou que ele seja o dono do quiosque Biruta, onde Moise trabalhava recentemente e que fica ao lado do quiosque Tropicália, onde o crime aconteceu. O Alauir, de vez em quando, ia para o quiosque ajudar a irmã dele, a senhora Viviane, nos trabalhos do quiosque. Então é por isso que ele é conhecido na região, mas ele não é o dono. Mas a concessionária Orla Rio, responsável pelos quiosques de praia, alega que Alauir é um ocupante irregular da estrutura, que o contrato para a operação do quiosque foi fechado com uma outra pessoa, que repassou o ponto para Alauir sem o consentimento da empresa. Os 3 presos pela morte de Moise vão continuar na cadeia. Eles já passaram por uma audiência de custódia e os juízes decidiram que eles devem cumprir prisão temporária por 30 dias. Em depoimento, os 3 homens disseram que o congolês estava alterado e que, por isso, foi agredido. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, que acompanha o caso, rechaçou essa versão. A gente vê uma tentativa de criminalização da vítima, sempre tentando colocar alguma coisa que a vítima fez
e que ela sim gerou a violência que ela mesma sofreu. E a gente não vai admitir. A gente não vai admitir atacar a memória de Moise. A gente está recebendo muito apoio dos brasileiros também, e principalmente de gente de fora que estão mandando mensagem de conforto. E a gente só espera a justiça, que todas as pessoas que fizeram isso com ele, que paguem o que fizeram com ele. E ainda há muito que esclarecer desse crime, né? O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para investigar a relação trabalhista entre Moise e os donos do quiosque. O inquérito civil corre em paralelo às investigações criminais. A polícia investiga mais um caso de discriminação racial, dessa vez em Minas Gerais. Um estudante de 20 anos procurou a polícia depois de ter sido chamado de ladrão numa rede social. A Aline Guerra aqui com os detalhes desse caso. Lembrando que racismo é racismo em qualquer lugar, no mundo real ou no mundo virtual, né, Aline? Bom dia para você. É isso mesmo, Ana. Bom dia a todos. A foto foi publicada num grupo com mais de 50 mil membros. O jovem registrou o boletim de ocorrência por calúnia e acredita que foi acusado injustamente por ser negro. 2 celulares foram furtados nesta lanchonete em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, por um homem que usava blusa preta e calça jeans. Ao assistir às imagens de uma câmera de segurança da rua, funcionários do local viram que este jovem negro, que usava roupas parecidas, passou correndo e publicaram a foto dele numa rede social, como se fosse o autor do crime. O jovem é este estudante de 20 anos, Antônio Augusto Rosa. Ele diz que foi vítima de racismo. Eu simplesmente estava voltando do curso de menor aprendiz e o cara faz uma coisa dessa comigo. Eu só passei na porta da loja dele porque fica na esquina. Aí eu tenho que passar na porta da loja dele, mas eu nem entrei na loja nem nada. Nós procuramos algum responsável pela loja, mas no local ninguém quis gravar a entrevista. O estudante fez um boletim de ocorrência. A Polícia Civil está investigando o caso, que foi registrado como crime contra a honra. Para este advogado especialista na área, a explicação de situações como esta, que tem se repetido com frequência, está no racismo estrutural. Na consciência do cidadão, infelizmente, as pessoas pretas que foram escravizadas hoje são vistas como pessoas criminosas e de alta periculosidade para a sociedade, e isso tudo devido a uma estrutura de racismo existente no Brasil. Eu posso até perder minha vida por um motivo banal, que um cara simplesmente pegou minha foto e falou que eu sou ladrão. Nós procuramos a Polícia Civil, que disse que os procedimentos agora ficam a cargo do Juizado Especial Criminal por se tratar de crime contra a honra. Chico, Ana. E uma ameaça à vida do cidadão, né? Se tivesse alguém armado... O risco que esse menino correu com essa foto circulando aí, apontando ele como se fosse ladrão. Tivesse alguém armado, como o sargento da Marinha, poderia morrer. Olha, quem descreve isso, sintetiza isso muito bem, o que estamos vivendo no Brasil, é o rapper Emicida. Emicida fala, eu chamo o táxi, ele não para mim, mas a viatura para, sem motivo nenhum. É isso. Exatamente. Obrigado. Isso. Uma policial militar foi morta na noite de ontem na porta da casa dela em São Paulo. Mais uma notícia de violência. Rodrigo Bocardi, Polícia Civil, investiga as circunstâncias deste assassinato. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É isso. A policial militar estava de folga. Ainda não se sabe se ela foi vítima de uma tentativa de assalto ou de um atentado. O tiroteio foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a policial conversando com um homem ao lado de um carro. 2 rapazes chegam a pé. A policial troca tiros com eles. Ela e o amigo se escondem atrás do carro enquanto os 2 suspeitos fogem. A policial foi atingida por 2 tiros, caiu na lateral ali do carro, foi socorrida, não resistiu. A PM Tatiana Regina Reis da Silva tinha 36 anos e trabalhava no batalhão de choque. Um dos suspeitos, um dos rapazes ali, suspeito, um adolescente de 15 anos, estava ali, ficou ferido no tiroteio. Ele foi apreendido quando era atendido em um hospital. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas e receptação, 15 anos. E depois que tiver alta, vai ser encaminhado para a Fundação Casa. Ana e Chico. Rodrigo, infelizmente, seguimos aqui falando de mais violência. Em Pernambuco, a polícia entra no 4º dia de buscas a um homem suspeito de assassinar 2 jovens na cidade de Glória do Goitá, que fica na Zona da Mata. O repórter Juliano Roque acompanha o trabalho da polícia. Oi, Juliano.
Oi, Ana, oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. As buscas acontecem em áreas de mata e a ajuda dos agricultores tem sido importante porque eles conhecem bem essa região. Edson Cândido Nascimento, de 35 anos, é apontado pela polícia como autor do estupro e assassinato a facadas de Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, que aconteceu na segunda-feira, e pela morte de Cauane Maiara Marques, de 18 anos, encontrada na terça-feira em um bueiro na cidade. Dezenas de policiais civis e militares seguem as buscas perto de onde ele mora com a mãe. Um drone também está sendo usado para localizar. Glória do Goitá é uma cidade pequena que fica a 55 quilômetros do Recife. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, Edson Cândido já tem passagem pelo sistema penitenciário por estupro. O clima aqui na cidade é tenso. Ana, Chico. Obrigado. Olha, e uma reação institucional a toda essa violência que vivemos. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo do Rio de Janeiro, do estado, apresente em até 3 meses um plano para reduzir o número de mortes durante ações policiais em comunidades, em favelas de todo o estado. Heraldo Pereira, bom dia. Essas operações também vão ter que seguir medidas de segurança. O que é que vai mudar daqui para frente? Ou deve mudar? A expectativa é de que se tenha uma mudança total e pela vida. Bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Foi um longo julgamento no STF. Mobilizou toda a corte, Ministério Público, advocacia e representações da sociedade civil, que se veem diante de resultados de violência, de mortes em ações policiais no Rio de Janeiro, mesmo depois de ordens que já tinham sido dadas pela própria Corte Suprema. O STF determinou que as operações terão que ser justificadas, feitas durante o dia e com a presença de ambulâncias quando houver risco de confrontos armados. O Supremo Tribunal Federal determinou também a criação de um observatório com integrantes do Judiciário, Ministério Público, pesquisadores, policiais e representantes da sociedade civil. Prioridade à investigação envolvendo crianças e adolescentes. O emprego das forças de segurança, com uso de armas letais, terá de observar o que o tribunal define como princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. O recurso julgado pela Suprema Corte foi proposto pelo PSB e entidades de direitos humanos, depois de uma série de operações policiais no Rio de Janeiro com mortes. Entre elas, a da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, no ano passado, que terminou com 28 mortes. O julgamento concluído no STF havia começado em dezembro do ano passado. O governo do estado do Rio de Janeiro afirmou que está concluindo um plano de redução da letalidade policial e que, entre as medidas, está a aquisição de câmeras para registrar as operações. Mal-estar na equipe econômica. A apresentação da proposta de uma proposta de emenda constitucional para diminuir, que visa diminuir o preço dos combustíveis por meio de redução de tributos, foi feita por aliados, atribuída a aliados do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Fato que teria aprofundado divergências entre integrantes da base de apoio do governo nas casas do Congresso e integrantes da equipe econômica. Assunto para Valdo Cruz, que já está aqui conosco, com os bastidores da política, negociações ao longo da semana. Questão dos combustíveis é um tema relevante. Bom dia, Valdo. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Olha, Heraldo, como você disse, mal-estar na equipe econômica, viu? Porque o acertado entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da República era reduzir apenas os tributos sobre o diesel. Aí, de repente, ontem, para surpresa da equipe econômica, surge uma proposta apresentada pelo deputado Cristinho Auro, do PP do Rio de Janeiro, partido ali que é do Centrão, que apoia o presidente da República, e uma proposta totalmente diferente da acertada com a equipe de Paulo Guedes. A proposta apresentada pelo deputado, uma proposta de emenda constitucional, reduz todos os tributos federais e também permite a redução do ICMS, não só sobre o diesel, mas também sobre a gasolina, sobre o etanol, sobre também o gás de cozinha. Isso, na avaliação da equipe econômica, pode gerar uma renúncia fiscal, ou seja, perda de receitas do governo, na faixa de 60 bilhões de reais.
E aí, no Congresso Nacional, os governadores e senadores estão querendo também aprovar um fundo de estabilização de preços dos combustíveis formado aí por outros tributos. Seriam mais 60 bilhões de reais. Com isso, a conta total poderia superar 120 bilhões de reais e na variação da equipe econômica o efeito vai ser o contrário. O dólar vai subir porque vai gerar incerteza sobre as contas públicas e a redução dos tributos vai ser muito pequena. Vai acabar servindo só para a guerra, Chico e Ana, política do presidente Jair Bolsonaro em relação aos governadores. Ivaldo, bom dia para você. No meio aí dessa pressão dos combustíveis, de inflação alta, o governo ainda vai passar por uma reforma ministerial. Qual deve ser o impacto disso? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, o presidente da República disse ontem que até o final de março, 31 de março, cerca de 11 ministros devem deixar os cargos ali para disputar as eleições. É quase a metade dos ministros da equipe do presidente Jair Bolsonaro. O que vai afetar? Vai acontecer a partir de agora uma disputa por esses cargos. O Centrão quer não só manter os cargos que hoje detém no governo federal, como ampliar o seu espaço. Por exemplo, o PL, que é o novo partido do presidente da República, quer ali, além de manter a Secretaria de Governo, hoje comandada pela deputada Flávia Arruda, quer avançar ali sobre o Ministério de Infraestrutura. Ali, infraestrutura é tocado por Tarcísio de Freitas, que vai sair para disputar o governo de São Paulo. E a gente lembra que o PL, no passado, em outros governos, já comandou essa área e quer voltar a comandar. Outra área que o PT quer, que o PP, aí agora outro partido do Centrão, quer continuar comandando, quer começar a comandar, é a agricultura. Hoje é ocupada pela ministra Tereza Cristina, que é do DEM, mas está de malas prontas para o PP. E aí, Heraldo, o PP quer comandar também esse ministério, o Ministério da Agricultura. Pensar que o ano legislativo apenas começou, Valdo Cruz. Exatamente, só está começando e vai esquentar agora. Muita gente falando em ano eleitoral, pouco se trabalha. Bom dia a você. Bom dia, Heraldo. A expectativa no momento é de que essa disputa política nas casas do Congresso tenha desdobramentos até o mês de março, que é o prazo legal para desincompatibilizações nos cargos de confiança. Vai até o dia 2 de abril. E você vai ver depois do intervalo o avanço da variante Ômicron do coronavírus para o interior. O esforço para ampliar a vacinação em cidades onde nem 20% dos moradores tomaram a primeira dose. E no Reino Unido, 5 assessores do primeiro-ministro pediram demissão em menos de 24 horas. Agora são 8 horas e 47 minutos, hora de Brasília. Estamos de volta com um novo boletim da Fiocruz que alerta que subiu o número de estados com as UTIs para a Covid em situação crítica. Agora são 8 estados e o Distrito Federal, esses aqui destacados em vermelho, com mais de 80% dos leitos ocupados. Em Mato Grosso do Sul, a gente vê que a ocupação aqui já passa dos 100%. Ou seja, o número de pacientes internados é maior do que a capacidade máxima. A Fiocruz, no entanto, destacou que o total de leitos disponíveis hoje no país para a Covid é bem menor do que nos picos anteriores da pandemia. E assim como aconteceu em outras ondas da pandemia, esta variante Ômicron, que chegou primeiro às capitais, agora começa a se espalhar pelo interior do país. E a preocupação aumenta porque as cidades menores têm uma rede de saúde muito mais limitada. A Olga e os irmãos estão angustiados. A mãe, dona Adalgisa, de 82 anos, sofreu complicações depois de ter Covid no fim do ano passado. Há uma semana espera uma vaga na UTI em Bauru, no interior de São Paulo. E nem com uma liminar da Justiça foi transferida. O meu maior medo é que minha mãe venha a falecer por falta desse amparo da UTI, porque como ela está se debilitando, a gente fica com esse medo, porque ela não está tendo um atendimento de UTI. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de cada 10 leitos de terapia intensiva de Covid nos hospitais paulistas, 7 estão ocupados. Na rede municipal de Bauru, a maior cidade do centro-oeste paulista, a ocupação das UTIs exclusivas para coronavírus é de 100%. E no hospital estadual, que atende 68 municípios, essa taxa está em 92%. Em apenas uma semana, em Rio Preto, a ocupação dos leitos de UTI Covid saltou de 75% para 90%. Na semana passada, 2 idosas de Jales, na região, morreram à espera de vagas.
Em 4 regionais de saúde paulistas, o índice de ocupação das UTIs está em torno de 80%. De acordo com esse infectologista, depois da chegada da Omicron, a explosão de casos seguiu o caminho da capital para o interior. As capitais, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, já sofreram o pico de transmissão e de internação devido à variante Omicron. E no atual momento, existe um platô, tanto nas duas metrópoles, em relação a esse número de internações, com tendência de queda. A Regional de Saúde de São José do Rio Preto suspendeu as cirurgias eletivas para liberar leitos para pacientes com Covid. E o Brasil bateu mais um recorde diário de casos de Covid. Vamos para o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Olha aqui, foram registrados mais 286 mil novos casos conhecidos em 24 horas e mais 917 mortes no mesmo período. Desde o início da pandemia, são 629.995 vidas perdidas e estamos chegando aqui quase 26 milhões e 100 mil casos conhecidos de Covid. São, em média, por dia, 689 vidas perdidas, alta de 168% no número de mortes, na comparação com 14 dias atrás. A média de casos conhecidos está em mais de 188 mil por dia, aumento de 58% na comparação com 2 semanas atrás. Agora aqui os dados da vacinação. Em 24 horas, mais de 240 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. Já são, então, mais de 166 milhões de brasileiros com a primeira dose, o que dá 77% da população e quase 83% da população de 5 anos ou mais. A segunda dose, ou vacina em dose única, em 24 horas foi aplicada em mais 209 mil pessoas. Já somos, então, 150 milhões com esquema de vacinação completo contra a Covid, o que dá 70% da população e 75% da população que pode se vacinar já com a segunda dose. A dose de reforço foi aplicada em 24 horas em mais 483 mil pessoas, chegando então a quase 49 milhões com essa dose extra, o que dá 22% da população total ou 30% da população com 18 anos ou mais que pode tomar o reforço. A gente vê os números gerais, acima de 70%, mas há realidades distintas. Enquanto o Brasil avança na vacinação, há discordâncias, distorções entre estados. A região norte, por exemplo, tem cidades em que mais de 80% dos moradores não tomaram nenhuma dose de vacina. Para os especialistas, as fake news atrapalham a imunização. O barco vai em direção à zona rural de São Félix do Xingu, sudoeste do Pará. Profissionais de saúde levam doses da vacina contra a Covid para imunizar os ribeirinhos. Chegamos a uma casa a qual a paciente não queria, recusando a vacina, e com muita insistência conseguimos completar o seu esquema de vacina com a segunda dose. Não tem sido fácil vencer a resistência de parte da população da cidade. Um levantamento da Fiocruz, com base nos dados do Ministério da Saúde, revela que São Félix do Xingu é o município com menos gente vacinada do Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde alega que as notícias falsas sobre a vacina atrapalham a campanha e que a Prefeitura vem usando várias estratégias para incentivar a vacinação. Nós temos vacinas, um estoque de vacina muito grande e que está faltando mesmo é braço para vacinar. Mais de um ano depois do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, ainda tem muita gente no Pará sem nenhuma dose da vacina. 4 das 10 cidades brasileiras com o menor percentual de vacinados ficam aqui no estado. Segundo a Fiocruz, não basta fazer o imunizante chegar até os locais mais distantes. Também é preciso fortalecer as campanhas e adotar estratégias diferenciadas. As campanhas no Brasil para vacinação têm sido muito tímidas, né? E a gente não tem tido exemplos, principalmente na esfera federal, de confiança na vacinação. Pelo contrário, a gente acaba tendo um movimento de desacreditar as vacinas. A Secretaria de Saúde disse que o Pará é o estado que mais vacinou na região norte.
e que faz campanhas para incentivar a vacinação e combater as notícias falsas, as fake news. Vamos agora para Londres. 5 assessores próximos do primeiro-ministro britânico renunciaram aos cargos na esteira daquele escândalo das festas na sede do governo durante a pandemia. Cecília Malan, bom dia. Boris Johnson está ficando sozinho? Cada vez mais isolado, Ana. Bom dia a todos. São 5 renúncias em menos de 24 horas, todos funcionários do alto escalão. 3 deles estavam envolvidos diretamente no escândalo das festas. Um deles, inclusive, mandou os convites pedindo que os convidados levassem bebidas para celebrar, enquanto o país todo cumpria regras rígidas que proibiam encontros sociais. Um ministro do governo disse hoje que Boris Johnson está mexendo na equipe em resposta ao inquérito sobre as festas que apontou falha de liderança, mas ele parece não estar no controle com essa debandada meio caótica num curto espaço de tempo. Boris já pediu desculpas pelo que chamou de erros de avaliação e continua se equilibrando no poder, apesar da popularidade em queda. A oposição e até mesmo deputados conservadores pressionam pela renúncia do primeiro-ministro. Ana, Chico? Obrigado, Cecília. E você vai ver a seguir o 6º dia de buscas pelas vítimas da chuva em São Paulo. E o aumento do desmatamento na Amazônia nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. A gente traz os dados já. 8 horas e 59 minutos agora. Bombeiros entram no 6º dia de buscas por vítimas do deslizamento de terra em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. 3 pessoas ainda estão sendo procuradas, não é, Rodrigo? Chico, as equipes de resgate agora usam uma retroescavadeira no terreno. A máquina agiliza, a retirada da lama e do entulho. Desde que o equipamento começou a ser usado, os voluntários que ajudavam no trabalho de remoção da terra foram dispensados. 4 corpos foram localizados ontem. Com isso, subiu para 15 o número de mortes em Franco da Rocha. Em todo o estado, são 31 mortos por causa das chuvas do fim de semana passado. 14 cidades estão em situação de emergência. Hoje, o governo assina convênio para repasse de verbas. Chico e Ana. Seguimos acompanhando, Rodrigo. Até já. Até já. Vamos saber agora, então, de previsão do tempo? Marcelo Pereira tem notícias para a gente, primeiro do sul, que depois daquele calorão, tem previsão de temporal para a região, Marcelo. Bom dia. Ana, chuva que chega com força depois de dias tão secos, viu? Bom dia para você, bom dia também para o Chico e para os nossos amigos e amigas de casa. Os temporais vão se espalhar por toda a região sul e podem trazer sérias consequências para algumas cidades, já que a previsão é de que a chuva forte com raios e também ventania. Por isso, o risco para alagamentos e deslizamentos não pode ser descartado. Porto Alegre está na rota dessa chuvarada. Depois da capital gaúcha ter passado dos 36 graus ontem, hoje a máxima não passa dos 29 por causa dessa virada no tempo. E dá só uma olhada como essa chuva chega com acumulados elevados e bem espalhados. Foz do Iguaçu com 40 milímetros, Chapecó com 30 e Santa Maria com 35. E tem chuva para quase todo o país, com exceção da maior parte aqui da Bahia, interior de Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, sul do Piauí e também da Paraíba. Bora dar um alô também para os nossos amigos do Recife. Diferente do interior, na capital pernambucana, a chuva deve chegar ao longo da tarde. Máxima por aí de 31 graus, esse céu lindíssimo. Sexta-feira, de calorão. Para você que está em Cuiabá, Palmas no Tocantins, Belém com 32 graus e Salvador também batendo os mesmos 32. Em São Paulo, o dia amanheceu encoberto. Mesmo assim, a temperatura vai subir. A previsão é de 29 graus, com chuva a qualquer hora do dia, mas olha só a quantidade de nuvens. Essa água já pode cair agora pela manhã. E atenção, o estado de São Paulo volta a ficar em alerta por causa dos grandes acumulados de chuva previstos para os próximos dias. Destaque para a capital, que pode chegar aos 115 milímetros até terça-feira, Campinas com 135 no interior e Santos no litoral com 140. E é para Santos que nós vamos agora, onde o dia também amanheceu mega encoberto, estamos vendo aí agora, mas bem abafado, na casa dos 27 graus, então é bom o pessoal por aí ter cuidado também. Tchau, Chico, tchau, Ana, bom fim de semana para vocês. Para você também, Marcelo. Olha, e as chuvas continuam sendo assunto aqui,
porque elas estão impactando os preços de alimentos, as chuvas em São Paulo. Rodrigo, os temporais reduziram a oferta de vários produtos de hortifruti, né? Que tem agora, está tudo mais caro. É uma coisa puxando a outra. Com a lavoura atingida, a produção é menor, daí o preço fica mais alto e a qualidade mais baixa. Aqui em São Paulo já tem mercado pedindo desculpas para os consumidores. O cliente olha mais um pouco. Não está fácil escolher verduras e legumes. Veio realmente com menos qualidade. Mais machucadinha, né? Isso. Aqui no setor de verduras do Sacolão, encontramos um aviso para os clientes. Devido ao período de chuvas, estamos perdendo qualidade em nossas verduras e a falta de produtos também ocasiona alguns aumentos de preços. O gerente diz que muitas vezes o produtor não tem mercadoria suficiente para entregar. Um produto que eu consigo trabalhar com 10 caixas no dia, o fornecedor manda 5. Aí às vezes falta produto na loja. Com a chuva, muitas plantações ficaram assim, afundadas na água e na lama. No maior entreposto comercial da América Latina, a CEAGESP, entre dezembro e janeiro, houve alta de 32% em média no setor de verduras. Mas já faz tempo que o consumidor lida com esses aumentos. A história começou da geada de julho, né? Teve a geada, a gente teve uma estiagem prolongada na sequência, depois a gente teve frentes frias que atrapalhou não a produção, mas sim a comercialização, e agora essa chuva de janeiro, né? A FIPE, que faz levantamento de preços na capital, também registrou aumentos. Pepino, cenoura e vagem lideram a alta. Cebolinha e alface também. Aumentos que o Jean sabe de cor. Por exemplo, o chuchu. Aqui, ó, um bom exemplo. R$7, né? Chuchu, a gente comprava chuchu a R$3 o quilo do chuchu. E quando os preços vão dar uma folga para o consumidor? Terão tendência de queda nas próximas cotações. Lógico que a gente depende um pouco dos fatores climáticos. Ainda tem chuva prevista para fevereiro, né? Chuvas fortes. O chefe da seção de economia da CEAGESP explicou ainda que o valor do dólar também contribuiu para o aumento nos preços dos hortifruti. É que adubos e defensivos agrícolas são cotados em moeda americana. Chico e Ana. Tá puxado, né, Rodrigo? Até já. Até já. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia revelou que o desmatamento nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro subiu quase 60%. O cenário onde o verde sumiu da paisagem fica entre o sul do Amazonas e o norte de Rondônia, se estendendo até o Acre. A devastação também se concentrou no entorno de 2 rodovias federais que cruzam o norte de Mato Grosso e o oeste do Pará. O estado foi o mais desmatado nos últimos 3 anos. Os números fazem parte de um relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com base no sistema PRODES do INPE, que define as taxas oficiais de desmatamento. Entre agosto de 2018 e julho de 2021, as derrubadas aumentaram 56% em relação ao período anterior. Mais da metade do desmatamento ocorreu nas chamadas terras públicas não destinadas. São áreas de floresta, principalmente federais, onde o governo ainda precisa determinar a sua finalidade. Nessas regiões, a devastação aumentou quase 80%. O relatório também destaca que o desmatamento acelerou principalmente em 2018, ano da última eleição presidencial. Segundo os pesquisadores, grileiros apostaram na impunidade para invadir florestas públicas diante da expectativa de enfraquecimento da fiscalização e de mudanças na lei que pudessem facilitar a regularização de terras. O estudo alerta que essa situação pode se repetir agora em 2022. A governança, né, da Amazônia, ela está super enfraquecida, então as pessoas pensam que de fato podem invadir terra pública e que nada vai acontecer. Outra preocupação é com as derrubadas em áreas protegidas, especialmente nas terras indígenas, onde a destruição da floresta amazônica aumentou 150%, segundo o IPAM. O relatório aponta o risco de o desmatamento aumentar ainda mais se forem aprovados projetos de lei em discussão no Congresso que tratam da regularização de áreas desmatadas e mineração em terras indígenas. O IPAM também recomenda que os governos priorizem as investigações sobre os crimes ambientais. O Estado deve, de fato, né, ser forte e colocar pessoas na cadeia e punir
né, pessoas por estarem ocupando e desmatando patrimônio público, e por um outro lado, né, é preciso ter um investimento em práticas econômicas mais sustentáveis. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará disse que fez no ano passado 19 operações nas áreas estaduais. Também alegou que 70% das áreas do estado são de responsabilidade do governo federal. O Ministério do Meio Ambiente não respondeu ao nosso contato. Você vai ver em instantes a saga dos pacientes em busca de tratamento para o câncer pelo país. E os Estados Unidos acusam a Rússia de criar uma armação para invadir a Ucrânia. A gente volta já? 9h10 agora. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma pesquisa da Fiocruz mostra que 6 de cada 10 pacientes precisam buscar tratamento em outra cidade. Em alguns casos, eles têm que viajar até 2.000 quilômetros. Heraldo, é um raio-x da desigualdade no momento em que os pacientes mais precisam estar perto de casa, né? E se concentrar no tratamento da doença. 4 de fevereiro é marcado como o Dia Mundial de Combate ao Câncer. No Brasil, pacientes com o mesmo diagnóstico de câncer enfrentam obstáculos desiguais para o tratamento da doença, de acordo com a região em que vivem. O estudo da Fiocruz, publicado na Lancet, uma das revistas científicas de medicina mais prestigiadas no mundo, mostra que mais da metade dos pacientes tem de sair dos municípios em que vive para receber um tratamento na rede pública. Dificuldade ainda maior para quem mora em localidades das regiões norte e centro-oeste do país. O dia de raspar a cabeça foi registrado pela família, assim, com alegria mesmo, para marcar o início do tratamento da dona Vânia, que enfim tinha começado. O diagnóstico de câncer de mama saiu em agosto. Em dezembro, a quimioterapia não tinha começado. Para conseguir fazer as sessões, ela foi de Boa Vista, em Roraima, para Rio Branco, no Acre, 1.600 quilômetros de distância de casa. O caso requer cuidado, né? Ficou muito tempo sem tratamento. Então, ele desenvolveu. Eu me senti muito esquecida. E é assim, de cada 100 pacientes com câncer, 60 têm que se tratar em outra cidade ou estado. A Fiocruz analisou casos em 2 períodos no intervalo de 10 anos e a situação não melhorou. Ou falta estrutura para o atendimento ou a fila para o tratamento é muito grande. A pesquisa mostrou, por exemplo, que todos os pacientes do Amapá e de Roraima tiveram que viajar 2.000 quilômetros para fazer radioterapia. São serviços de alto custo, então que de fato não é esperado que eles estejam disponíveis nos 5.000 municípios do país. Eu acho que o que o nosso estudo traz de alerta é que a gente precisa mapear vazios assistenciais no país, né, que possam trazer, então, subsídios para que as políticas de atenção oncológica possam atender cada vez mais às necessidades dos pacientes com câncer. No sul e no sudeste, o atendimento é mais perto, mas não menos doloroso. A Daiane foi de Viçosa, em Minas, para a capital, 225 quilômetros. A filhinha dela trata um câncer no olho. Por causa do câncer dela, temos que ficar aqui em BH, né? E fica difícil a gente tá indo e voltando para a nossa cidade. A Fernanda também vive assim. A saga dela saiu de Jaciara para Rondonópolis, no Mato Grosso, para conseguir o diagnóstico da filha Elisa, um tumor cerebral. Seguiram para Barretos, em São Paulo, depois para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e voltaram para Barretos. Durante o tratamento da filha, ela também descobriu um câncer. E quando as duas conseguem voltar para casa... A gente fica assim, será que eu vou embora? E aí é um medo. Esse é um medo de muitas famílias, de você ir embora. É aquela angústia que você fala assim, qualquer coisa você tem que correr. Você tem que vir para cá. 95% dos pacientes do Hospital de Barretos, que é referência, são de outras cidades. Hoje, tratar câncer é muito diferente do que era 10 anos atrás. Mesmo assim, é traumático você falar, vou ficar 4 meses fora de casa, às vezes não é perto para voltar nem no final de semana,
né? E os filhos estão lá estudando, porque não pode parar, a vida segue, e todo esse impacto é sempre muito ruim. De bom, fica o exemplo dessas famílias, de esperança. Tem que ser, né? Porque a barra é grande, né? Vou vencer, eu vou lutar até onde as forças me darem, sabe? Eu vou lutar. Para se ter uma ideia da quantidade de pessoas que buscam tratamento em outras cidades, o Hospital do Amor, de Barretos, interior paulista, informou que atendeu pacientes de 2.360 municípios brasileiros nos últimos anos. Por conta dessa grande procura, vai inaugurar até o meio desse ano unidade hospitalar em Palmas, no Tocantins, exclusiva para tratamento de câncer. No ano que vem, inaugura outra unidade na cidade de Lagarto, no interior do estado de Sergipe. Vamos agora para Nova York. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de armar um plano com motivos falsos para invadir a Ucrânia. Carolina Cimente tem os detalhes. Oi, Carolina. Oi, Ana, bom dia a todos. Olha, o plano é criar uma campanha de desinformação e inclui inclusive um vídeo falso de um ataque ucraniano contra a Rússia, o que serviria de justificativa para invadir a Ucrânia. Autoridades do Departamento de Defesa disseram que tem provas sobre o plano russo. A Rússia negou, diz que é uma acusação sem sentido nenhum. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. Os dois se opuseram aos planos de expansão da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Putin prometeu aumentar o fornecimento de gás à China e os Estados Unidos ameaçaram retalhar empresas chinesas caso violem sanções e negociem com a Rússia. Enquanto isso, os europeus tentam a diplomacia. O presidente francês e o premier da Alemanha anunciaram viagens à Rússia e Ucrânia nas próximas semanas. E o alemão, Olaf Scholz, já tem reunião marcada com Joe Biden na próxima segunda-feira. Chico, Ana, Carol. Bom dia, Xará. Da Carolina Cimente, Nova York, para Carolina Barcelos, aqui no Rio. Notícias do esporte daqui a pouco. Notícias quentes, viu? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno, que está acontecendo agora em Pequim. E você vai ver também os gols dos estaduais, com um jogo animado entre Bragantino e São Paulo. Teve muito gol. Intervalo rapidinho, 9h20 agora. De volta com o Carol Barcelos, agora com as notícias do esporte. Fala de Olimpíadas de Inverno, Ana, que está acontecendo agora, gente. Nesse momento, em Pequim, a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. Uma cerimônia diferente, né? Por causa da pandemia, ela vai ser uma cerimônia bem mais curta, deve durar 1h40. Claro, muita tecnologia, como já era esperado. O Brasil vai ser o 16º a desfilar, porque a ordem segue o alfabeto chinês. Então, a gente fica um pouquinho mais pra frente, né? Porta-bandeiras do Brasil, Jaqueline Mourão, do esqui, 8ª Olimpíada dela, entre inverno e verão, ela já disputou verão também. E o Edson Midilati, que é do bobsled. 4 Olimpíadas de Inverno que ele já tem e Pequim vai ser a despedida dos dois. E importante, tá? A Globo transmite os melhores momentos da cerimônia hoje, logo depois do Jornal da Globo. Agora, falar de futebol, falar do Campeonato Paulista, o Bragantino venceu o São Paulo num jogo de 7 gols. Arthur invadiu a área e fez o primeiro do Bragantino. Depois do escanteio, Alisson empatou. Johan deu um belo passe de cabeça para Alejandro, 2-1, Bragantino. Rigoni acertou a trave e a bola sobrou para o Igor Vinícius, tudo igual de novo. São Paulo virou o jogo com o Caleri. E aí teve um golaço de empate do Johan. E o Gabriel Novaes ainda marcou. Bragantino 4, São Paulo 3. No Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Madureira por 4-2. Joel Carli fez o gol da virada e o Raí fechou. E o Fluminense venceu o Audax com gol do Germancano. Domingo tem Rainha do Mar, prova disputada na praia de Copacabana. É uma prova de maratona aquática, que vai ter a participação da campeã olímpica Ana Marcela, mas também de atletas amadoras. Cada uma buscando uma conquista. Nesse coração bate o amor pelo esporte. A Patrícia não nasceu com ele, mas foi ele que possibilitou o sonho dela de se tornar triatleta. Na verdade, eu nasci com problema de coração. A vida toda eu nunca pude praticar exercício por conta da insuficiência cardíaca. A Patrícia tinha uma doença chamada miocárdio não compactado, além de um coração maior do que o normal, o que a impossibilitava de coisas simples.
Aos 30 anos, depois de uma longa espera na fila por um transplante, a Patrícia recebeu a doação de um coração. A possibilidade, enfim, de começar a praticar esportes. E ela nunca mais parou. Eu tenho que aproveitar o tempo perdido. E essa doação, assim, ela significa tanto na minha vida, é tanta gratidão. Vai ser a primeira vez que a Patrícia vai participar do Rainhas do Mar. A prova, que acontece em Copacabana, terá a presença de super campeãs. Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática em Tóquio, está confirmada. A italiana Raquel Bruni, atual campeã da Rainha do Mar, também. Uma competição especial para todas elas. Vou conhecer o Rio, vou nadar naquele mar e vou aproveitar essa vida. Nadar ali é privilégio mesmo, viu? Bonito bom. demais. Estou inscrita na Rainha do Mar, devia ter chamado a Ana Paula, já levei uma bronca aqui porque eu não chamei. Ela não me chamou, não me convidou, senão eu iria de novo. E eu queria esse apoio moral. Importante, gente, o Esporte Espetacular transmite a prova a partir das 10 da manhã. Boa sorte. É isso. Rodrigo Bocardi, quando tiver o Rei do Mar, eu te chamo, tá? Vamos nessa. Para assistir. Para torcer. Os números mais recentes da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo sobre a Covid apontam que a média móvel de casos e a média móvel de mortes dobraram nas duas últimas semanas. São 44 mortes e 1.691 novos casos por dia, em média, na capital. Que reforça a importância da vacinação. Amanhã estão dizendo aí que tem, então, mutirão da vacinação, é o dia C para as crianças de 5 a 11 anos em todo o estado. Fica o recado, a importância aí de levar todo mundo no sabadão. Uma boa sexta para todos e aquela história de dormir até acordar amanhã. Agora... Dormir até vacinar. De São Paulo, Rodrigo Bocardi para o Planalto Central do país, do Brasil. Expectativa para a cerimônia de assinatura da portaria do novo valor do piso salarial dos professores da educação básica. Está prevista para logo mais, ainda agora de manhã, no Palácio do Planalto, Brasília. Só para a gente lembrar, novo valor do piso previsto será de R$ 3.845, aumento de 33% em relação ao que já era pago no ano passado. Bom dia, bom fim de semana a todos. E de Brasília para Belo Horizonte, porque chegam hoje à capital mineira mais 2 voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos. Na semana passada, um avião com 200 brasileiros deportados, 190 menores de idade, também chegou ao Aeroporto Internacional de BH. Muitos passageiros disseram que sofreram maus tratos nos Estados Unidos enquanto estiveram presos. Bom fim de semana a todos. Gente, no Marrocos, um menino de 5 anos caiu num poço na terça-feira enquanto brincava e ficou preso a uma profundidade de 32 metros. Apesar da queda, imagens mostram o garoto sem ferimentos graves. Ele recebeu água e oxigênio e está conversando com as equipes de resgate, mas o poço é estreito demais e os socorristas precisam escavar um buraco paralelo para conseguir chegar ao menino. O drama para salvar o pequeno Ryan já dura 3 meses. O país todo acompanha, torce e nós também. Bom fim de semana. Na torcida aqui todos, com certeza, Cecília. Outras notícias a qualquer momento nos nossos telejornais. Ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Um bom fim de semana pra gente, até segunda-feira. Obrigado pela sua audiência em Macapá, que está fazendo 264 anos hoje. E graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Deixa eu fazer uma correção, o menino está lá preso há 3 dias, na verdade. Então, passa bastante tempo. Cecília te falou que eram 3 meses, mas são 3 dias. Então, de qualquer maneira, um drama. A gente segue aqui na torcida por ele. Gente, e amanhã eu tô no Jornal Nacional. Até lá.